So she said. Ok. Por essa gravação. Quem está comigo? Sim. Bom, então, bora. Aqui. Por onde começar? Bom dia! Pô, Henrique, não é? Então, obrigada quem veio, né, pegar, não sei quem veio de Porto Alegre também, pegou aí a estrada, e que bom que vocês estão aqui, obrigada por terem vindo. É uma honra falar aqui, é uma honra ter o tempo de vocês e também quem está aqui online para poder ouvir sobre esse processo que foi as pinturas, que foi um sonho e foi realizado. E tem algumas histórias que vai ser muito bom a gente deixar registrado. Acho que a gente nunca fez isso, né, de contar e deixar esse registro, então vai ser legal. Também tá aqui para falar também que foi toda a equipe, gente que veio, que foi. Mas antes de eu relatar desde o início, desde como eu comecei a estudar essa arte, como eu cheguei aqui, como foi o processo, vou dar acho que a melhor forma é a gente se conectar primeiro com as pinturas em si, para então a história também fazer sentido, né? A primeira coisa, eu acho que para entender e se conectar é saber que essa arte da iconografia do budismo tibetano, muito específica do budismo tibetano, se chama Tanka. Tanka quer dizer tela que se enrola. Então não tem nunca tiveram um nome específico porque nunca teve outra arte a não ser a arte sacra lá. E então se pinta dessa maneira, né? Tanka, na verdade, você vê, é uma tela que se enrola aqui atrás, né? Então, é isso que significa. E ela tem um propósito. É uma janela para a iluminação, para a liberação. E esse é o único propósito dela existir. Então, a gente pode olhar e saber os significados e os símbolos e se perder nos símbolos e também na beleza e em tudo. Mas nunca se esquecer que ela tem um propósito, é para a sua liberação. Então, ela tem um uso, ela, digamos assim, é uma arte, tem um nome para isso, uma arte que tem um uso, né? Então, ela tem uma estética também que deixa a coisa muito literal. Então, a gente imagina, né, pelo ano 800, quando o Tibete veio primeiro, que o budismo veio primeiro para o Tibete, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, ler e escrever era uma coisa só para os grandes lamas e monges e estudiosos, né? Então, era muito importante a forma de iniciar o budismo era visualmente, né? Então, as cores num lugar que é pedra e céu, montanha e céu, as cores chamavam. Então, tem um sentido dela ser tão colorida, olha para mim, se atraia e decifra-me, né? Essa é a primeira forma que essa arte magnetiza o olhar das pessoas. Então, ela é colorida para chamar a atenção e os detalhes para as pessoas serem cativadas e brotar nelas o esforço de decifrar. Porque não sabe ler e escrever e começa a entender dessa forma, né? É uma leitura simbólica. E o que é interessante também, eu vou convidar vocês a, quando olhar para uma imagem, também deixar que isso desperte em você uma leitura intuitiva, que é como se você não soubesse ler e escrever e que você lesse o mundo o tempo inteiro. Então, eu acho que para os tibetanos era muito mais fácil olhar e entender, porque já se vê o mundo dessa forma por símbolos, né?
os nossos símbolos são as letras, também são símbolos, né? É uma coisa muito mágica, na verdade, né? As letras, e aquilo tem um som, e aquilo tem uma representação. Então, isso daqui é um alfabeto também, a gente tem que ver que é um alfabeto. Desde as cores é uma letra, elas juntas fazem um som que despertam certas coisas, né? E todas voltadas para esse propósito, né? Para você despertar. E o que é o despertar? É despertar da ilusão criada pelos venenos e as distorções. É assim, né? Simples. Então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente quer decifrar uma imagem, um tanka, normalmente, estou vendo qual que a gente pode aqui fazer, né? A tara vermelha ali, né? Então, primeiro a gente olha para a imagem e vê, é feminino ou masculino? Mais feminino ou masculino? Então, ali no caso, né, feminino. Então, o masculino, as imagens masculinas, elas têm a ver, em geral, não sempre, em geral, com... pode pôr ali a tara vermelha, né? Também. Ele está pondo as imagens ali. Tem a ver com... As figuras masculinas têm a ver com práticas, em geral, mais ortodoxas, da meditação, da leitura, do estudo. As femininas têm a ver com algo, seria algo heterodoxo, né? Que aí seria práticas à noite, práticas mais no diário. Então, tem esse... Se ela é masculina, tem a ver com essa coisa mais formal, né? E o feminino, normalmente, com essa coisa mais intuitiva, da prática. Então, tá bom. Então, ela é feminina. Depois você vê se ela está de pé, sentada, né? Ela, no caso ali, está sentada, só que ela tem uma perna para cima e uma para baixo. Então, uma para cima, ela está em meio meditação, não está em total meditação, porque quem está em total meditação está com as duas pernas dobradas. Nesse caso, ela está com uma e uma levemente esticada, como se ela estivesse pronta para levantar. Vocês têm essa sensação que ela está pronta para levantar? E é justamente isso. Tara, né, as deidades que têm um pé para baixo, essa é a asana, ou quer dizer, a postura do jogo. Ela está pronta para entrar no jogo de Sansara e ajudar. Então, também, o pé é a maneira que a gente se conecta com a deidade, normalmente. É como se nós estivéssemos seres embaixo, tentando alcançar a deidade, é pelos pés. Então, ela é muito próxima, assim como a tara verde também tem um pé esticado, ela é muito, muito rápida, né? Quando você faz práticas de tara verde, muito rápida, tem o pé, né? Ali está a tara verde, tem o pé também esticado. Tem Prajnaparamita no centro daquele painel, e ali, abaixo dela, à direita, tem a tara branca, que também tem os dois pés para cima. Já são práticas que você tem que deixar a tua energia mais sutil, digamos assim, né? Menos mundana, menos densa, para alcançar a essência dessa prática, dessa deidade, né? Então você sente, puxa, ela está um pé para baixo, né? Você pode ir sentindo assim, e a cor. Então, quando você vê o vermelho, o que brota em você? É o sangue, a vivacidade, né? Tem essa coisa do amor, a gente já sabe por nós mesmos, né? E é magnetizante. Você olha assim, né? Olha para o vermelho, né? A gente sabe, em todas as culturas o vermelho tem essa coisa, né? De despertar o amor, a compaixão. E na nossa sociedade capitalista, o desejo e a sensualidade e tudo mais. Mas é um despertar desse fogo interno. E é justamente isso. Então, se eu vou fazer prática de Tara, vai ter a ver com essa energia. Eu vou mexer com os meus próprios desejos. Ela vai, talvez, questionar os meus desejos. Se é desejo, é a compaixão, é para mim, é pelo outro. Que amor que é? Então, uma prática de amor, você vai fazer a prática dela, ela vai mover o vermelho em você. Que, claro, cada cor é associado aí. Talvez não é uma leitura tão intuitiva, mas é associado cada cor com a sabedoria. São 5 sabedorias e que está naquele painel dos 5, da família dos 5 Budas,
cada Buda é associado também a um elemento na natureza. Eu acho que dessa forma dá para ler intuitivamente, sem precisar saber, né, o Dharma. Então, o branco, que é o elemento do éter, né, que tem a ver com essa pureza, essa coisa do vazio mesmo, se esvaziar. Tanto que quando a gente aprende a pintar, normalmente a gente vai nessa ordem, primeiro branco. Então, a ideia é do se esvaziar, purificar. São práticas, por exemplo, que a gente tem ali, Vajrasattva lá em cima, ele é um bodhisattva da purificação dos karmas, ele é branco. Avalokiteshvara é branco, né? Mesmo que seja uma prática de compaixão, por que ele é branco? Né? Então, você também pode sentir, poxa, ele é branco, isso quer dizer que eu me purifico através da prática da compaixão. É uma da inocência, do puro, do voltar à origem, ao vazio, não faz por si. Depois, nessa ordem, vem na ordem, pelo menos quando a gente aprende a pintar, depois vem o amarelo, que seria o elemento terra, ali simbolizado pelo Ratnasambhava, né, o Buda. E o amarelo tem a ver com conteúdo, é o elemento terra, aquilo que eu ganho. Então, é o estudo. Depois que eu esvaziei a xícara com branco, aí é o amarelo, que é o conteúdo. Agora eu estou pronta para estudar, entender, né, absorver, que são as deidades de sabedoria, por exemplo, Manjushri, que está ali com a espada, vocês veem. Então, Manjushri é um Buda amarelo, da cor amarela, não do centro é Prajnaparamita, também de sabedoria, também de estudo, né? Então, amarelo, assim, de forma geral, tem a ver com estudo, com conteúdo, com elemento terra, aquilo que eu absorvo. Depois, nisso, temos o Akshobhya, que é o Buda azul, elemento água, que é a sabedoria do espelho, me colocar no lugar do outro, me ver no outro. Normalmente o azul é associado às deidades iradas. Não sei por que o azul, mas muitos os verdes também, normalmente o verde e o azul, as deidades iradas. Então ali você vê Sangedradok, ali com ele é azul, né? Ali também tem outro protetor, um tipo de Mahakala ali também, um dos Mahakalas também é azul. Eu estou indo bem rapidamente para a gente ter um gostinho assim só da cor, como é importante, né? E aí o vermelho, como eu já falei, né, da família de Amitabha, tem a ver com amor e com magnetismo. E aí o verde, que é o elemento ar, e que ele é da família Karma. E é muito interessante pensar nele assim, de que o Karma é como o ar mesmo, porque ele move tudo, mas você não vê ele. Então, o karma está nos movendo, mas a gente não vê. Então, aí do elemento ar. Minha professora Yuma Mudra, ela apresenta as 5 sabedorias como um jantar, né? Então, primeiro você precisa do espaço, que é o Buda Vairocana. Então, você precisa de um espaço para dar o teu jantar. Aí você precisa ir às compras, ir lá comprar, e fazer, e cozinhar. Então, essa coisa né, massiva de ir lá cozinhar, cortar. Então, esse é o Buda, elemento terra, né, da Sambhava. Você precisa fazer o convite, analisar, aliás, fazer os ingredientes, saber o que cozinhar e analisar o Buda Akshobhya. E aí você recebe os seus convidados e acende uma vela, né? E ali com todos os convidados, os brilhos nos olhos, Amitabha, né? O amor, o fogo, o elemento fogo. Depois que todo mundo vai embora, hora de lavar a louça. É o Buda da Amoghasiddhi, Karma, né? No fim tem que lavar a louça. Então, no final, o verde, ele sempre tem a ver com essa... No final tem que arrumar a louça. Né? Ou quando você prepara todo o corpo, né? Põe todos os seus elementos em posição num arco e flecha, e o elemento ar é só soltar.
Então, ele tem muito a ver, o elemento ar, com todas as outras condições, e aí soltar. Né? Não adianta você pegar a flecha e lá, né? Na mira, não vai dar muito certo. Ele funciona de um jeito bem peculiar, né? Elemento ar. Então, a gente pode ver as cores nesse sentido. Bom, e aí o cabelo, por exemplo, o cabelo solto e o cabelo preso. Todas as deidades com cabelo preso, por exemplo, os Budas ali, quem mais? Os Budas, cabelo preso, cabelo é energia, né? E então, quando está num coque preso aqui, toda a energia é voltada e ela é controlada para uma prática. Então, tanto que está num coque central aqui no Ujnisha do Buda, está bem aqui. Cabelo meio solto, por exemplo, da Tara, ela é meio preso e meio solto. Então, ela tem uma energia que ela canaliza e outra que ela deixa no espaço básico vazio. Então, e tem outras como as deidades iradas. Olha o cabelo delas. É para cima, né? E é todo para todos os lados, né? Então, também isso é uma sabedoria, tipo elas. É uma sabedoria que penetra o espaço básico também, acho isso bonito, que está em todo o espaço, né? Não está voltado a uma, mas tudo pode ser também. Os olhos, claro, é muito importante. Olha, de Guru Rinpoche, são olhos de semirados, então ele está esbugalhado. Do Buda, é aquela coisa, né? Então, o Buda, então, tenta sentir, poxa, alguém que me olha assim, ele parece que me atravessa, nem me enxerga. Eu estou aqui ou não estou aqui, tanto faz. Então, o Buda, né, esses olhares mais assim, ele não me olha de uma forma tão pessoal. É como se atravessasse. Então, é melhor eu sentar com ele e meditar também, né? Aí a prática de Guru Rinpoche já, com aquele olho, eu estou vendo o que você está fazendo, pensando, eu sei, é muito pessoal, é como se ele tivesse com você. Então, as práticas de ser mirados, você sente que ele está te olhando e você fica até com vergonha do que você está pensando, porque você sente a deidade, ela é muito, né? Já do Buda te atravessa, ele não está nem aí com o que você está pensando. Né? E aí, os irados o que você acabou de pensar, eu vou agora acabar com tudo. Então, tem quase que uma urgência na prática, porque eu vou morrer a qualquer instante. Então, esse olho, eu vou te devorar, justamente para despertar em você a urgência da prática. Então, muitas vezes, a gente começa a praticar e não entende por que nossa vida está começando a mudar demais, né? Às vezes a gente começa a fazer prática dos protetores irados e a vida começa, é um convite aos obstáculos, por exemplo. Você convida os obstáculos para que você possa resolver eles mais rápido em uma vida. Então aí, de repente, começa a dar tudo errado, né? Sei lá, eu tive um amigo que ele começou e 3 meses depois o apartamento dele inteiro pegou fogo e perdeu tudo, viveu na rua, e aí ele queria desistir. O mestre dele falou, não, continua, agora que você chamou, né? Continua fazendo. E foi muito bonito, porque ele purificou, ele pediu para que todas as ilusões dele fossem cortadas, né? Então, a gente... enfim, tem muitos símbolos, eu posso falar os mudras, cada um, e aí você mesmo pode ler a deidade acreditando nessa energia que brota. Então, você olhou, naquele instante, naquela fração de segundo, antes das ideias e culturas e tudo que você sabe te atravessar. Quando você olha, te dá uma coisa na barriga, né? Pode ser na barriga, no peito, no coração, vontade de chorar, e depois você deixa. Mas presta atenção nesse segundo, porque é com essa energia que a deidade quer trabalhar, justamente essa que despertou e você não percebeu, ou talvez quis se agarrar no conhecimento, nos sutras, mas a imagem dela abre uma porta, um lungya, como que se... né? Então presta atenção nisso, e aí você mesmo pode fazer a leitura delas. Todos nós somos capazes de olhar e
confiar nessa sensação, e é justamente isso. E muita gente, né, uma pergunta que muita gente faz, poxa, mas no budismo não era só o Buda? Da onde que surgiu todas essas deidades e Budas e tal, né? Tem várias respostas, porque uma forma é de que, assim, é como se o Buda representasse uma mente desperta. Uma mente desperta não é separado do todo, é essa consciência de ser tudo. Então, o todo, digamos, tem muitos aspectos. Tem aspectos irados, tem aspectos puros, aspectos vibrantes, magnetizantes. Então, são os vários aspectos, cada deidade são os vários aspectos da própria mente iluminada, né? E a gente, como tem muitos tipos de pessoas, muitos tipos de karma, você pode associar a sua prática a um tipo de energia que tem, que é mais fluido para você, mas você está seguindo Buda, é Buda ainda, né? Todos são. E não é Buda ou Buda histórico só, mas é aquilo que é a mente, né, que despertou e que está em todos nós. E quando o budismo veio para o Tibete, lá existia o Bon, que é uma religião xamânica que já tinha muitas deidades, né? Então, por exemplo, a montanha tem um espírito, a nuvem tem um espírito, a pedra. Então, era uma relação muito pessoal com cada elemento na natureza. Se você entrasse num lugar, você pedia permissão. Tanto que o meu professor no Tibete, ele me contou que no Tibete, ele, para buscar as cores dele, né, as pedras que moíam os minerais, ele ia para os lugares, caminhava um monte, chegava lá, fazia 2 dias de puja para acalmar os espíritos locais, para poder retirar aquele mineral, pedir permissão, trazer, moer, purificar, né, fazer a tinta. E quando ele ia pintar, ele já estava tão alinhado, né, já tinha feito tanta preliminar assim, né, da prática, que não tinha como ele não fazer aquilo com uma mente super conectada mesmo, né? Que a gente perdeu um pouco, assim, né? Hoje. Então, isso para a gente entender como se conectar com as imagens, né? E, claro, cada uma tem um mantra, tem uma prática, tem uma visualização. Normalmente, para começar a prática da deidade, você pede para o seu professor te iniciar nisso, te guiar nisso. Ou às vezes a deidade vem para você diretamente, né? Ela vem diretamente para você. Então, como que eu comecei a estudar essa, né? Eu vim de uma família já de buscadores. E um dia minha mãe teve um belo sonho, eu tinha 18 anos, ela teve um sonho que o mestre dela ia aparecer na China, só que ele falou para ela que ele iria ensinar ela só se ela merecesse, e ela iria merecer através de uma peregrinação. Então ela falou, tchau para vocês, mãe, para o meu pai, para mim, eu estou indo para a Alemanha e eu vou sair de lá onde eu nasci, né? Minha mãe nasceu na Alemanha, vou comprar um carro e vou dirigir até a China. Aí meu pai falou, você é louca, não sei o quê. Eu falei, você é louca. Foi todo mundo. E aí meu pai e minha mãe compraram um carro, e eu e outros 2 amigos loucos também, não sabiam muito bem o que fazer da vida, acharam que seria uma coisa legal ir até a China, né? E compraram um carro, e eu lembro que compramos um carro, eu e esses 2 amigos, eu não tinha dinheiro nenhum, né? Eu só fui na cola, assim, né? E compramos por $1.000 o carro mais barato. E aí meu pai, que entendia um pouco de mecânica, falou, como assim, vocês compraram esse carro? Só vai dar problema para mim, esse carrinho de pipoca não vai chegar nem até a esquina, não sei o quê. E eles compraram uma Hilux 4x4, não sei o quê, né? Bom, o carro deles deu mais problema do que o nosso. Sério mesmo. O carro deles quebrou
o eixo quebrou no meio da Sibéria. E a gente ficou preso lá por 10 dias esperando que resolvesse o 4x4 deles e tal, né? E o nosso carro se chamava Jabuti, e era mesmo, devagar e sempre. Chegamos até a fronteira da China, não passava de 80 por hora. Se passasse, era uma fumaceira. E a gente comprou de um hippie, que era todo pichado, assim, com abelhas psicodélicas. Então, onde a gente chegava, era uma sensação assim. E isso foi no ano 2000. Então, fazia poucos anos que a União Soviética tinha se desfeito. Então, a gente era elefante branco mesmo. Saímos da Alemanha, né? Cruzamos a Áustria, passamos Ucrânia, e, nossa, até já esqueci todos os países. Mas aí entramos na Rússia, e na Rússia eu vi também a arte ortodoxa, né? Também me tocou. E, na verdade, entramos meio de acidente, assim, num mosteiro ortodoxo, na hora que eles estavam fazendo os cânticos gregorianos. Nós 5 entramos lá e só choramos, né? Muito tocante. E aí, todas aquelas imagens, e eu falei, pronto, é isso. Eu sempre gostei de arte, eu pensei, mas a Rússia é meio... Estava meio difícil ali, era meio, não para dizer machista, mas assim, um pouco fechado para mulheres, mas me atraiu. Eu falei, poxa, aí é uma porta. E continuamos. E assim que cruzamos a fronteira da Mongólia, e eu vi né, entrei em templos, assim, gente, templos perdidos no tempo, que tinha uma poeira de 500 anos ali. Eu acho que a poeira de Sakyapandita ainda estava lá, sabe? Muito, era assim. E aí eu olhei e reconheci tudo. E era natural ver todas aquelas imagens e era como se assim, não foi que eu achei que era bonito, até acho meio colorido demais, é como se, nossa, o caminho me achou, eu me achei. E aí chegamos em Ulaanbaatar e o monge lá, o abade, né, ele falou que não falava inglês, não queria falar com a gente, usava um tradutor, e no final ele olhou para mim, e eu tinha 18 anos, né, uma guria ali, e ele olhou para mim e falou, você vai se tornar uma pintora de tanka. E falou em inglês, né? Ele estava ignorando a gente até. E aquilo entrou no meu coração como uma verdade. Não, se o Abade viu, então quer dizer que é verdade. Eu vou me tornar uma pintora de tanka. Deve ser verdade, né? Ele deve ter visto alguma coisa. Eu tenho agora que estudar. E aí eu fui lá na escola do Mosteiro de Gandham e me aceitaram ali em Ulaanbaatar. Só que ia chegar o inverno, não tinha onde viver. Meus pais estavam num outro mosteiro no meio das estepes. Os meus 2 amigos queriam ir embora. Eu não tinha dinheiro. E eu falei pro mestre ali da escola, o que que eu faço? Eu quero estudar isso. E aí ele falou, bom, vai para a Índia, vai para o mosteiro, vai para a escola que o Dalai Lama fundou, e Índia é bem melhor para você, vai para lá. E aí eu tinha que juntar um dinheiro para isso. Então meus pais ficaram, deixamos o carro, porque acho que o Jabuti não ia voltar a fazer o caminho de volta. Demos o carro, já estava assim, né? E pegamos o Transiberiano, que também foi uma aventura com todos os contrabandistas que tem lá. E, né? A Rússia é incrível, gente, porque é tipo uma MacGyver mesmo. Nosso motor quebrava e eles pegavam um parafuso, um chiclete, uma pilha, descascava aquilo, enrolava e fazia uma distribuição que era mecânica, elétrica, sei lá, fazia um estouro lá. E só em vodka, eu não via assim comida, gente. Era só é milagroso mesmo, sabe? Cigarro e vodka e chiclete, pilha e fósforo e faz o negócio. O que a necessidade não faz, né, do comunismo. Então a gente teve muitas impressões assim, né? Eu lembro uma vez a gente estava, muitas das vezes que a gente acampou em Mecânicas, né, no meio do nada, aí tinha um grupo de ciganos assim, e aí estavam jogando bola e aí cortou aqui a testa de um e vieram pedir socorro para a gente. Estava aqui assim caindo assim a testa dele. Aí meu pai falou, olha, eu só tenho Super Bonder, vai Super Bonder mesmo. E aí colou a testa com Super Bonder
e voltou a jogar, né? Então, eles... É muito casca grossa. Ai, mais uma história engraçada dos meus ciganos. Meu pai tinha uma pasta de tirar da mão a graxa, né? Era uma pasta grossa, assim, tal. E foi roubada. A gente, cadê a pasta? Cadê a pasta e tal? Aí passou 2 dias, aí chegou uma mulher com a cara vermelha, xingando meu pai. Que pasta é essa? Eu passei no meu rosto e agora tá vendo. Mas você roubou de mim, agora tá me xingando porque ela passou no rosto, porque pensou na estrangeiro, deve ser uma coisa boa, né? Com a cara vermelha, ela deixou tipo máscara assim no rosto dela, né? Então, olha, o russo é fogo, né? E lá tem muitos centros budistas, muito fortes ainda, ali na Ulan-Ude, ali pela Sibéria, muito raiz mesmo, ali bem ainda xamânico, né? Bom, tentando encurtar, né? Eu tive que voltar para a Alemanha, trabalhei por quase 3 anos lá, e trabalhei de tudo, bicos, e aí eu comecei a estudar design gráfico, ganhei do governo, estudei, juntei um dinheirinho, e aí eu escrevi para a escola, que é o Norbulinka, e eles disseram que não aceitavam estrangeiros. E eu achei estranho, porque afinal de contas o Abad tinha falado que eu ia me tornar uma pintora, então não é possível, como assim não aceitam? Eu vou mesmo assim. E fui, só que quando eu entrei na escola, a escola é tão linda, é um mosteiro que fizeram, não é um mosteiro de monges, é uma escola de arte mesmo, tem muitos monges e leigos, e tem todos os estúdios de escultura, de appliqué, de tanca, de bonecos, de móveis. Eu fiquei tão tocada que eu fiquei com medo de perguntar. Eu falei, eu nunca que você aceita aqui, né? E fiquei 3 meses rondando ali. Fiz um trabalho voluntário para outros ONGs, conheci pessoas, e aí, finalmente, depois de 3 meses, eu tive a coragem de pedir, porque eu vi um anúncio que eles estavam precisando de alguém que fizesse o site deles, e eu pedi, então eu faço, só que em troca deixa eu estudar meio turno. E seria uma coisa de 1 mês, assim. Aí tá bom. Aí me aceitaram meio, não tinha mulher e nem estrangeiro. Então eles ficaram meio assim, tá bom, 1 mês, vai, a gente agora. E esse 1 mês foi para 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e foram 3 anos que eu fiquei na escola nessa troca. No primeiro ano, o mestre, que era muito gentil comigo, mas sempre assim, né? Você faz aí. Não falava também, então não falava inglês, eu não falava tibetano, então era muito na mímica. E ele não me chamava pelo meu nome, pelo primeiro ano, ele me chamava de gringa, que em tibetano fala Intipumo. Eu falava, mas por quê, né? Por que não me chama pelo nome? Mas tudo bem. E foi 1 ano e meio depois que eu comecei a pintar, que ele deixou, eu por 1 ano e meio não pintei, só desenhei, porque todos esses desenhos, eles têm proporções. Você tem que desenhar e meio que decorar. Eu não crio nada, eu tenho que decorar como essas deidades são. Para ter uma ideia, a proporção do rosto tem que ser a mesma que a da mão, né? E tem que ter o pé é uma unidade maior. Então tem que aprender essas unidades, saber medir. Então, muito tempo a gente passa desenhando e repetindo o desenho, né? Aliás, uma das primeiras palavras em tibetano que eu aprendi foi Yango, que quer dizer de novo. De novo. Tá bom, nem podia conversar com ele, mas o que está errado? Não tinha conversa, né? Então, isso serviu muito para polir o meu ego, para testar minha vontade, né? Foram 3 anos incríveis. E no final do terceiro ano, eu já estava namorando quem é o pai do meu filho hoje, né? Ele é um tibetano, ele trabalhava para o governo tibetano. E eu estava me preparando para estudar na Áustria. Eu tinha ganhado uma bolsa para estudar. Aí eu pensei, agora eu quero ser artista, quero pintar quadros contemporâneos, Deus, isso daqui. E aí eu ia ganhar uma bolsa, e aí eu fiquei grávida. E aí então, voltar para casa da mãe, né? Então, voltei barrigudo para casa da minha mãe, né? Que é um sítio em Extrema, perto de São Paulo. Fica 1 hora e meia de São Paulo.
E meu companheiro também veio depois, alguns meses depois, o Kesson. E assim, imagina, eu estava grávida, não conhecia mais ninguém direito no Brasil, não tinha dinheiro e tudo que eu sabia fazer era Budas. Que futuro que eu tenho, né? Não fazia ideia, né? Vou ter um filho. Vamos ver. E aí eu tinha conhecido o Ed, que é de Bragança Paulista, e o Ed, quando voltou da Índia, ele foi atrás de uma sanga aqui no Brasil e conheceu lá. Ela podia botar amarelo, né? Memorar hoje. Acho que abriu o microfone de alguém. Dá uma olhada aí online se abriu o microfone de alguém. Acho que dá para ver, né? De quem que está ligado o microfone. Aí. E o Ed viveu aqui, né? Veio aqui em Viamão. O Dudu. Dudu, você chama de Dudu, o Ed, né? Um sorrisão até a orelha, o Ed. É tipo aquela figura que você não esquece, né? E eu conheci ele na Índia, né? E aí ele veio para cá e ele e o Lama, nessa época, então, era 2007, ele estava querendo trazer, o templo estava todo branco, já lixado, né? E a massa corrida e a lixa, eu tenho, agora vou ter que falar os nomes, né? Vou tomar cuidado, mas eu não sei se o Pelé trabalhou muito aqui, não tenho certeza. Né? Eu trabalhava fora, ficava o fim de semana. Ah, só o fim de semana. O Pelé não fez nada, então aqui. Os créditos vão para o Juca, que ficaram aqui passar a massa corrida, né? Ele falou que o Germano ajudou ele. O Juca, imagina passar massa corrida e lixar isso daqui, né? Então, pagou karma também, né? E aí o Lama estava querendo trazer artistas do Nepal, do Butão, do Tibete, estava tendo problemas com visto. Aí o Ed falou, olha, eu conheci essa menina lá, ela tá... Não sei se ela sabe pintar muito bem, né? Eu tinha feito só coisas na escola, entendi, desse tamanho. E o Lama, vamos chamar ela. E eu vim com o meu bebê, o Arion tinha, na época, 6 meses. Estava com uma olheira até o joelho, entendeu? Eu não dormia, cheirando a leite. E aí o Lama também estava com o Henrique. E meu filho e o Henrique, eles têm 1 mês de diferença. Aí chegamos aqui, tudo, né, tudo branco, chão, tudo branco, assim, um mamute branco. Os dois puxando o carrinho de bebê, né? Aí o Lama, então, né? Ele nem perguntou muito, assim, então você pintaria aqui, faria uns murais? E eu não sei, acho que eu não dormi bem à noite, parecia meio que um sonho. E eu respondi, sim, claro, sem me preocupar, né? E depois ele, então, você se mudaria para cá? Sim. Quando? Fazer as malas e vim. Então tá bom. Foram 3 meses, fiz as malas e vim. E quando eu cheguei aqui, aí que eu me dei conta, por onde é que eu começo? Que tinta que eu uso? Como é que eu vou fazer os desenhos grandes e a proporção? Como é que eu vou saber que o desenho tem que ser daquele tamanho para caber nesse mural, né? Aí eu peguei meus anos de design e falei, eu vou desenhar, vou escanear, vou pôr no Photoshop. E aí eu vou dar uma medida, então meio que porque eu não podia falar com o meu professor no telefone, não falava minha língua, não falava dele, né? Era tudo mímica, aquela coisa. Né? Eu tinha outros professores que aí me ajudaram, mas não, eles usavam, por exemplo, ou pigmentos que só tinha na Índia. Eu falei, nossa, pigmento vai ser muito caro e aqui não tem. Então eu comecei assim a ficar tão estressada. E eu lembro que aqui uma dor no meu ombro e aí todo mundo me perguntando como eu posso ajudar, como eu posso ajudar. E eu não sei. E aí eu lembro que quem estava aqui no início? Eu estava Clara Tatá, Aguada, e eu sei que muita gente começou a me dar massagem. Primeira coisa, desbloquear isso daqui, eu não conseguia nem pensar. Então, as ajudas vinham assim, né? Tira aqueles né, bloqueios nas costas, tudo fazia crânio sacral também, não sei, alguma pessoa fez, você fez uma época para mim depois. Mas... E aí eu comecei, tá bom, vamos começar a
tirar o branco, pintar de vermelho. Essas partes em vermelho foram as primeiras que a gente decidiu que não ia ter as pinturas do lado das janelas. Então, mas também é difícil, você pega aquele rolo, fica o dia inteiro amamentando, depois enrolo, e aí veio as pessoas ajudar, só que também não sabia muito bem, né, como pintar. E aí apareceu logo no início, bateu alguém lá em casa, e era o Raul, ele nem é da Sanga, ele gosta de vir aqui às vezes, ele é de Novo Hamburgo, né? Figura. E ele falou, eu trouxe alguém aqui para te ajudar. E quando abri a porta, assim, o Elemar, com aquele olho azul, levei um susto, parecia um extraterrestre ou um anjo, não sei, um arcanjo, sabe aquele ser que é um estranhamento. E, nossa, por que eu estou estranhando, né? E ele foi o braço direito, foi o anjo da guarda, e eu, sem o Elemar, olha, esse teto especialmente, foi só nós dois ali pintando aquele teto. E ele era um anjo. Então, ele foi o primeiro anjo que pousou com toda a força a nave espacial que chegou aqui, o Elemar. Aí, a Lu Fraga, que trabalhava na cozinha, sempre pintou muito, e aí ela se dedicou, largou a cozinha e se dedicou para cá. E aí a Ângela do Castelinho veio cozinhar, e que foi muito bom também. Ela adorava jogar tarô para as meninas, tarô cigano, todo mundo ia atrás dela, dentro da Ângela. Assim, e aí a Cíntia Sabado, ex-esposa do Lama, veio aqui também, se dedicou. Foram as pessoas que ficaram mais tempo aqui, né? Realmente com o compromisso de vir e pintar. E aí de treinar, né? Também eu fui aprendendo a ensinar também, né? Então, como preencher, porque todas as cores aqui, elas são preenchidas, primeiro preenchidas e depois sombreadas. Então, tudo aqui tem 2 a 3 demão, tudo 2 a 3 demão. Então, a primeira demão elas passavam, né? Depois eu só vinha fazer o desenho, né? O sombreado, e depois aprender a fazer o sombreado, por exemplo, aqui também, que tem muita flor, a Lu, a Cíntia, a Cláudia Fante fez os dragões, e a Cláudia Fante é uma tatuadora, amiga minha de infância, ela veio, a tatuadora para o dragão. E foi interessante, assim, até as pessoas que queriam ajudar, mas não sabiam pintar, aí traziam um bolo, ou tocavam piano enquanto, e isso ajudou muito. A Cíntia, não sei o sobrenome da Cíntia, a Cíntia Miró, vinha e dava yoga para a gente, que bom, porque a gente ficava quebrada, aí sempre que tinha, né? E aí quem passou mais aqui, né, por algumas fases, né? Aí veio a Richeli no início, que depois ela foi pro Nepal, também aprender tanca. Não sei se ela está pintando mais hoje. A Guadalupe, que tinha 16 aninhos quando estava aqui, hoje já tem um trabalho incrível, independente de arte, maravilhoso também, né? O Vicente Apina, o Vicente que fez o entalhamento ali das portas, nossa, muito dedicado, né? A Pina sempre vinha, pintou também, né? A Vera Xé, que veio do Rio de Janeiro, o Flavinho, que ficou um tempo, ele ajudou aqui, eu lembro ele pintando as colunas ali, fez muita coisa, né? E a Biba, que também não era da Sanga, também muito talentosa, também fez. E claro, a Regina, cadê a Regina? A Regina falou assim, eu vou escutar a tua live hoje só para ver se você não fala errado. Então vocês imaginam, né? Todos esses anos tinha que ter a Regina supervisando e ajudando as coisas, né? De compra material, quanto que tem, ainda bem que tem a Regina, porque ela é tão cri-cri que ela anotou todas as tintas de todas as cores, de todos os anos, então tá lá, graças a ela tem essa documentação assim, né, esse registro, e estava sempre aí também. Né? A Isa, depois, no finzinho, ela veio também,
a Tatá, claro, e seu Walter, que foi o marceneiro, né, junto com o Jeff, fez aqui o armário, né, e aí por um tempo, acho também, a Ilka, a Meris, você também ajudou, né, a fazer o em volta das janelas? Fez um pouquinho de... Ah, passava bastante aqui, é. Então, todo mundo tocou um pouco, mas eu percebi que, por exemplo, bem no início eu queria incluir o máximo de gente possível, e aí eu fui aprendendo também, né? Porque aí chegou um moço e falou assim, meu sonho é pintar um dragão, meu sonho, mas sempre foi meu sonho, e você eu estava passando os desenhos dos dragões. Eu falei, nossa, se é um sonho seu e você chegou aqui, isso é uma coincidência, tá, tudo bem, eu vou te ensinar, olha, você pega, tinha o papel de carbono e vai passando, tá? Tenta não mexer a folha, e fui. Pensei, é simples, né? É só passar o desenho, passar. Aí quando eu chego, assim, uma hora depois ele não estava. Ele já deve ter, então, passado o desenho. Aí demora. Não sei se ele veio o outro dia seguinte. Falei, e aí, passou o dragão? Ah, então eu passei, mas eu vou continuar. Eu falei, não, mas aí... Eu falei, não, mas você não pode repetir a linha. Quando eu levantei, assim, todas as linhas repetidas, uma em cima da outra, aquela coisa. Falei, ô, amigo, não... Obrigada. Mas não é. Se você vai fazer, você tem que começar e terminar no mesmo dia. E aí eu percebi que, assim, por mais que quisesse receber ajuda, tinha que ter um mínimo de compromisso mesmo da pessoa, porque às vezes dava mais trabalho ensinar, né? E para realmente poder ter a mão e ter o gesto, você tem que também praticar por tempo, né? Mas aí teve, quase no fim, teve uma senhora, Dona Cândida, que essa eu não pude dizer não, 90 anos, e ela chegou aqui no SEB de ônibus e falou que viu a gente na TV, eu não sei como ela viu, e ela queria ajudar. Eu ia falar não. Aí o que eu dou para ela, né? A gente tinha uma mesa, aí eu falei, olha, preencha aqui os nós sem fins, eu acho que era para as portas ali. E eu dei um papel e fiz, né, mostrei e tal. E deixei ela, tá, fui fazer as coisas. Aí quando eu voltei, estava o nó sem fim, um risco que ia até ali. Eu falei, nossa, dona Cândida, mas saiu bastante, né, do desenho que estava aqui. Ela falou, mas aqui é que eu dei uma cochilada no meio, né? Aí eu não podia nem dizer para ela, não, você não pode pintar os armários, né? Mas eu falei, olha, preenche de novo aqui nesse papel, né? Treina mais um pouco. Mas a motivação que ela tinha, né? Era maravilhosa. Então surgia pessoas com essa motivação e tentava encaixar, e quem não podia, né? Ou trazia bolo, ou tocava música, a Tatá às vezes também vinha tocar, ela tinha uma harpa assim, às vezes cantava até, então todo mundo ajudou. E claro, isso daqui é feito por causa dessa força. E eu tenho certeza que sempre quando quer, se quer ajudar, ajuda direito, né? Ajuda de mão cheia. E se quer receber ajuda, abre o espaço, abre a oportunidade e tenta ressaltar o que a pessoa tem em potência, né? Então, como eu falei, se não sabe pintar, algo vai surgir. Toca uma música, canta, faz massagem, dá yoga. Então, isso foi muito lindo. Para mim, foi um aprendizado mesmo, né? Foi o senso de mandala mesmo, né? Algumas pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, você deve tá falando mantra o dia inteiro e conectado com as deidades. E eu acho, quem me dera, né? Às vezes era seco mesmo. Pintar, a mão doía e às vezes não estava inspirada mesmo, né? Mas eu tive, e foram 5 anos todo esse processo. Então a gente começou no fim de 2007 e finalizei em 2012, no final de 2012. Quando ficava muito quente ou muito frio, eu viajava. O último ano foi a história de Buda. E o último ano eu já estava sozinha, então pintava aqui sozinha, só tinha as telas, e são telas, e elas foram coladas em cima. E tem as pecinhas que também são coladas ali, né?
E uma parte do que eu ainda sempre entro aqui, eu falo, seria muito bom, mas seria outro ano, seria mais um ano, que seria pintar todo nuvens em volta de cada cena, assim, né? Ia ficar mais preenchido. Eu acho que é isso que faltou. O Lama Lawan, ele deu aqui essa escrita, porque o tibetano tem várias caligrafias. Esse daqui é um sânscrito e esse daqui é o mantra do Prajnaparamita, que está aqui em cima. E embaixo, acho que é o mantra do guru, que a gente vê aqui. E é um sânscrito mais antigo desse que tem. Então, bom, e aí, nesses 5 anos, eu tive 3 visões. E essa eu gostaria de compartilhar. Eu falei para o Lama e ele falou, poxa, fala lá, né? Então, nessa época, o Lama começou... Quando eu vim, ele ainda almoçava com todo mundo, era pouca pessoa. Gente, era menos de 10 casas. 2007. Quantas pessoas moravam aqui naquela época? 20 pessoas. Então, todo mundo almoçava junto, o Lama almoçava junto, né? Se discutia. Mas foi questão de meses que aí ele começou a viajar muito. E aí ele não estava aqui, e às vezes ele simplesmente não tinha me dito o que ia pintar. Ele dizia, eu vou pensar. Então, às vezes, eu não tinha muita... Ele não estava muito presente, eu dependia dele disso, né? Então, foram muitas situações assim que eu fiquei na espera dele me falar e coordenar, né? E aí, quando eu estava pintando a Roda da Vida, e vocês veem que na Roda da Vida eu tomei a liberdade de ser criativa e com a permissão dele e adaptei para os dias de hoje. Então você vê no reino dos seres humanos que tem os gaúchos fazendo churrasquinho na laje, tem um McDonald's, é nós ali, é o que é, né? Bem humano, né? E ali eu me diverti fazendo. Só que dependendo da tradição de cada escola, por exemplo, tem 5 reinos ou tem 6 reinos. Em algumas escolas, os semideuses estão juntos com os deuses. Então, são pequenas coisas o que eu faço? Em algumas tradições, a Roda da Vida tem um Buda em cada reino. Em outras, simplesmente não está. E aí, o que eu sigo? E ele, quando chegar aí eu te falo, a gente vê e tal, também vou olhar isso. E eu esperando, né? E meio que isso quebrava o ritmo, né, de trabalho. Assim, você está naquela empolgação, criando tudo, põe o Buda ou não põe? Aí eu fiquei... Bom, aí eu sonhei. E eu peguei um ônibus. Eu sonho, às vezes, que eu pego um ônibus e vou para lugares estranhos. E aí eu peguei esse ônibus e estava indo para um lugar muito estranho. E parecia uma zona de guerra. E deu aquele frio na barriga, aquela sensação ruim, que você está indo para um fim de mundo ruim. E aí nossa, eu vou sair. Toquei no ombro do motorista, eu quero descer. Nessa hora ele virou assim para mim e era a cabeça de um porco, todo derretendo, e me ofereceu assim uma bandeja de tripas e tudo. Eu nem vou perguntar. E desci. Assim que eu desci, pessoas assim me pegaram e me colocaram num hospital. Eu vou ser bem gráfica aqui no meu sonho, porque a descrição dos infernos é bem gráfica. Vocês podem ver lá que é visceral. E depois você pode ler no livro, especialmente no livro Palavras do Meu Professor Perfeito, todos os infernos são descritos assim também. E foi justamente isso que eu vi. Me levaram para um hospital, todo branco, de azulejo branco, e um corredor assim infinito de pessoas presas na parede, com a perna estendida, e todos meus amigos, muitos amigos assim. E lá do fundo vinha uma serra gigante cortando a perna de todo mundo. E eu vendo todos em sofrimento, de repente cortou a minha perna e cortou meus braços e sangue, e eu caí para trás, abri uma porta atrás e caía para trás, todos os meus amigos para trás. E eu não conseguia me mexer, com corpos caindo em cima de mim, e ninguém morria naquele inferno. Não tinha nem a morte para aliviar. E a sensação é que estavam pessoas ali por
centenas de anos tentando sair e não conseguiam. E eu pensei, eu caí aqui, eu nunca mais vou sair. Não tem salvação. Eu estou sem perna, sem braço e corpos caindo em cima de mim, num lugar que é fim do mundo, que eu não sei onde que é. E nisso eu lembrei, nossa, mas em algum lugar eu vi, esse daqui deve ser um inferno, porque foi descrito dessa maneira. E eu vi que em algum lugar é possível, talvez, porque o Lama não confirmou, que tem um Buda. E normalmente, nas pinturas, o Buda fica lá em cima. Então, se eu consigo olhar para cima, talvez eu enxergue. E aí eu consegui levantar assim a cabeça com todos aqueles corpos, e eu vi lá em cima uma nuvem com um Buda. E ele tinha uma varinha. E na hora que eu olhei, ele pegou a varinha e me pescou pela pele aqui, e fez assim, e me jogou para fora. E aí eu contei para o Lama, ele, isso, põe o Buda, está decidido, põe o Buda. Então, esse foi uma das raras visões que veio, e eu achei importante porque, pelo menos para mim, entrou no meu inconsciente. Eu acho que se eu realmente fui para o inferno, só de saber da possibilidade de que até nos infernos existe um Buda. Então, talvez essa história possa lembrar vocês no dia que vocês estiverem no inferno, só olha para cima. Tá lá. Precisou eu lembrar e olhar para cima. Ele podia ter me pescado sem eu olhar. Mas foi quando eu lembrei. Outra história também da Roda da Vida, vocês veem que normalmente a pintura tradicional é do lado, vocês veem que tem uma caveira jogando videogame, né? E está em frente da TV. E normalmente é homens e mulheres tibetanos jogando, como é que é o nome daquele jogo? De Gong, eu esqueci o nome do jogo, que eles jogam até hoje, vicia. Então é a adaptação dos nossos vícios hoje aqui. E eu estava terminando de pintar, e chegou uma moça, puxa, eu não sei quem é ela, depois não falou mais comigo, não sei. E ela olhou e começou a chorar, e saiu do templo. Ela olhou para aquilo e o que aconteceu, o que ela viu, né? E foi bem visceral, assim. E depois de uns minutos ela voltou e falou, então, desculpa, eu saí assim porque há 3 meses atrás, o meu companheiro, ele jogava muito videogame e no meio da noite ele não voltava para a cama e eu encontrei ele segurando o controle remoto, sentado numa poltrona igual, com um REC igual, uma TV igual a essa, falecido, morto, em frente do videogame. E foi na hora que eu dei o último traço ali. Então foi... Até eu fiquei com medo de ir perto. E o segundo sonho foi acho que foi com Chenrezig, porque a história, aquele de 1000 braços é mais conhecido como Avalokiteshvara, que se eu não me engano é em sânscrito mesmo que Chenrezig. Ele é o mesmo que Chenrezig, que é o Buda da compaixão de 4 braços, que está em cima de Prajnaparamita, mas com um outro aspecto, mas é o mesmo, né? Então, ele também pode ser chamado de Chenrezig, que eu acho mais conhecido como Avalokiteshvara. E ele foi um ser que fez os votos de Bodhisattva, né? E ele ainda, em cima disso, ele falou, mais ou menos assim a história, né? Que eu me lembro, que ele falou que se ele queria ajudar todos os seres de todos os reinos, né? E que se isso não acontecesse, ele poderia explodir. E ele ajudou muitos seres, ajudou, e quando ele olha para trás, ele vê a mesma quantidade descendo para os infernos, era infinito. E nessa hora ele explodiu em 1000 pedaços. E aí veio Amitabha, que é a última cabeça, ele tem 11 cabeças, a última cabeça, que é Amitabha, que é o Buda que está ali também, Buda Amitabha. Ele veio e ajudou ele, e convidou todos os outros Budas a dar os braços e mais instrumentos. Você vê que aí ele tem os braços na frente, segura arco e flecha, segura muita mais
armamento ali, né? E são 1000 mãos. Cada mão tem 1000, dentro de cada mão são 1000 olhos ali. E aí os outros Budas emprestaram a cabeça deles também, por isso que são 11 cabeças, todos olhando para todas as direções, especialmente olhando as direções com as mãos. Então o que é intuitivamente fazendo a leitura? Eu vejo o que eu toco. Então, se eu te ajudo, eu te vejo de verdade. Então, essa é os olhos na mão. E aí ele continua. E para mim, questionando sinceramente, não fazia muito sentido o voto de Bodhisattva. Pensava, como é que você pode ajudar alguém se você está se afogando, né? Querer salvar, querer ser o herói quando você não consegue nem dar conta. Então, eu sempre estava nesse dilema, questionando. Eu falei, eu não vou fazer o voto porque eu não estou entendendo. E aqui ficava ali me martelando, eu pintando ele, falei, mas... Né? E aí eu sonhei que eu peguei de novo um ônibus e estava indo para o lugar errado. E quando eu desci, aí eu falei, eu quero descer de novo. Não era um inferno, mas era um beco sem saída, sabe, uma rua muito escura, com aquela luz amarela, aquele frio, sabe, a calada da noite, assim, né? E tinha um túnel longo e tinha uma luzinha lá no fim do túnel. E aí eu perguntei para alguém onde que é a rodoviária, eu quero voltar para casa. Falou, olha, você tem que cruzar esse túnel, a rodoviária está lá do outro lado. Aí túnel escuro, eu, caramba, agora vou ter que realmente cruzar esse túnel. Tinha pessoas com seringa, pessoas ali nuas e feito ali entre xixi, aquela coisa assim, né? Drogas, doença. E eu passando, tentando não tocar em nada, né? Andando igual um gato assim. E de repente, no canto do túnel, eu vi uma luzinha com 2 pessoas de branco, tipo enfermeiros, enfaixando as pessoas e limpando. E eu perguntei para elas, vocês não têm medo de se infectar com nada? Elas, olha, sim, mas se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? E as pessoas que estavam sendo ajudadas, elas estavam ali e agradecendo, e uma que era ajudada ainda conseguia um pouco ajudar a outra. E ela falou, olha... E aí naquela hora eu encontrei um Bodhisattva. E aquilo então... Uau! E ele falou assim, olha, mas você precisa atravessar e pega o ônibus e vai para lá, para cá. E me ajudou também a voltar para casa, e assim eu voltei. E aí eu continuei pintando com um entendimento, pensando assim, nossa, eu talvez não seria capaz de fazer um voto de Bodhisattva, mas eu vou pintar um Bodhisattva de verdade. Foi isso. E o último sonho, e depois disso não tive mais nada, que foi melhor, foi um bom sonho. Meu filho, nessa época, ele mamou até os 2 anos de idade. Gente, eu não sei quem é mãe, sabe? Que não dormi por 2 anos, a cada 2 horas ele acordava. Então, no início aqui, realmente trabalhar parecia meio que um sono, era meio, eu acho que tinha uma coisa que não tinha muita diferença, a noite e o dia eram... Então eu estava exausta, aí o Arion começou a chorar, e eu só assim, ai não, só agora não quero levantar, por favor, para de chorar, só hoje. E de repente silêncio e caí no sono. E aí eu sonhei que Tara Verde entrou no quarto. E ela era do tamanho do quarto. A pele dela era um veludo que reluzia. Eu nunca, nada seria igual a uma pintura que pudesse ser como aquilo. Os olhos dela estavam molhados, lacrimejando de amor. Imagina alguém que está o tempo inteiro em fervor de amor. Esse era o olhar dela, chorava de tanto amor. Aquele corpo lindo. E ela se deitou assim, com o corpo cheio, seio cheio de leite. Deitou do lado do meu filho e deu de mamar. Aquela noite, ele acordou às 8 da manhã. E eu assim, Tara, sim, é você mesmo que eu preciso cuidar do meu filho. Mas foi uma noite só.
Uma noite. Mas assim, eu fiquei, foi o único sonho que realmente para mim, eu acho que foi um milagre, porque foi o único que ele dormiu, né? E foi aquele sonho maravilhoso, né? E, e eu acho que as deidades, não é, elas são como assim, por exemplo, se a gente pensar bondade, a bondade ela se manifesta aqui dentro das condições culturais, mas também se manifesta na China, também se manifesta no Camboja, na Groenlândia, da mesma forma. Entre os bichos existe bondade, né? Então, existe algo intangível que se chama bondade. Se você faz uma bondade e na China alguém faz, eles vão ter o nome dele, mas é a bondade. Então, vamos imaginar que é como se assim, a bondade todo mundo sabe, quando a gente não sabe que forma que tem, que cheiro que tem, como que é, mas a gente sabe o que é completamente abstrato. Agora imagina se eu desse uma forma para a bondade, como é que seria? Ela teria um sorriso meigo, ela olharia para mim com amor incondicional, ela me acolheria, teria os braços talvez mais largos, e se vocês veem, as deidades têm o braço proporcionalmente maiores do que o realismo, assim, né? Você vê que o braço, ela tá ali, é maior. Isso é um símbolo porque ela abraça a tudo, né? O peito também é maior porque abraça tudo. Então, assim, se existe essa energia que eu posso alcançar como um arquétipo da bondade, então eu vou dar uma forma para que eu possa evocar, para que eu possa incorporar, para que eu possa me tornar como igual. Então ela existe nesse contexto, né? Não existe literalmente dessa forma, mas se a gente se concentrar na forma, no mantra, tudo isso evoca para que a gente tenha ligação com essas qualidades, que são qualidades, digamos assim, são fragmentos da qualidade de uma mente iluminada, da mente de Buda, né? Então, ver dessa forma, é real. A bondade, a compaixão, o amor, a sabedoria existe, só que talvez seja mais fácil dar a forma, e no estágio último você abandona a forma também. Porque também não é para se apegar, ela é um veículo, essa forma é um veículo, né? Então, usar as formas dessa maneira, né? Então, eu sei que pensando nisso, em 2000 no início de 2019, eu sempre quis ter a experiência das dakinis, né? Porque fala de dakini para cá e dakini para lá. E eu de novo, mas como assim, né? Toda explicação eu não tinha, a explicação não me dava a experiência, né? Então eu falei, então eu vou pintar um tanka e vou fazer o mantra da Vajrayogini. E comecei esse tanka foi quando eu levei um grupo para a Índia e a gente fez um retiro de tanka lá e eu comecei a pintar Vajrayogini, fazer o mantra de Vajrayogini e ela dá uma alegria. Eu falei, agora eu estou entendendo, é uma alegria de celebração. Eu estou gostando disso, né? E a Vajrayogini, para quem não sabe, ela também tem um corpo vermelho, ela completamente nua, né? Ela só usa uma saia e colares de ossos, né? Ela tem uma faca que separa a pele da carne, né? Então ela é meio irada. E eu falei, é isso que eu quero, né? Cortar as ilusões. Ela é a que corta as ilusões. Eu quero ver a verdade, nua e crua, nua como é Vajrayogini. E eu estou muito feliz, eu falei, vou continuar fazendo. E alguns meses depois eu fui fazer uma peregrinação para Assisi, na Itália. E fui visitando os pontos de São Francisco, lendo um livro que eu recomendo chamado O Pobre de Deus, escrito por Nikos Kazantzakis. E aí eu descobri que São Francisco é Shiva puro, ele é um Guru Rinpoche, porque ele abandona total. E eu fiquei comovida, e eu falei, eu preciso ver a verdade, o que ele viu. E aí, raspei meu cabelo.
vou tentar fazer assim. Tinha pego meu cabelo e tal, era um excesso, raspei o cabelo. Aí deu medo e alegria de novo. Um mês depois, aí meu marido vai embora de casa. De repente, encontrei, eu vou embora. E foi. Aí, pandemia, entra a pandemia, tranca tudo. Um mês depois, aí eu lembro que eu peguei um gato, que eu fiquei assim, todo gostoso, ficou em casa, foi embora, me abandonou também. Foi para casa da minha mãe. Um ano depois, meu filho vai morar com o pai. E eu só vendo a verdade, assim, né, quando brota, e eu falei, caramba, por que vai o quê? Né? E eu entendi, e eu tenho um amigo que é pintor da arte hindu, e ele falou, quando você chama, ela vem. E aí você... Então, eu acho que tem, assim, é muito seguro a gente ficar também conhecendo na teoria, né? Elas são experiências, elas são portas, elas são janelas. Se você sente conexão com uma e pratica com devoção, acessando esse arquétipo que é vivo dentro de você, você desperta, ele vai te dar experiência, mas é experiência para um despertar. E o despertar, ele dói, porque é igual assim, ninguém gosta que o alarme comece a tocar de manhã. Nunca é gostoso, o alarme está tocando, que delícia, né? É aquele... Ai, às vezes vem com uma espada de fogo, às vezes vem com uma faca decepando, um dorde na cabeça, e às vezes o coco é tão duro, o sono é tão profundo que a pancada é grande. Então, a gente lembrar que quando a gente começa no caminho, às vezes, muitas vezes, eu acho, é convidando os obstáculos para purificar. Então, às vezes, a vida começa a ficar até mais difícil. Mas lembrar de que é a única maneira, né? É a única maneira de despertar. E aí, talvez, ter a possibilidade de ver as coisas nuas e cruas, sem o romantismo cultural, social todo que a gente carrega dos nossos pais e tudo, né? Tentar ver um pouquinho. Então, as deidades têm esse propósito, né? E um templo é para a gente entrar, e tem muitas pinturas, mas o templo, e isso também falei com o Lama antes de ontem, ele falou a importância, sim, tem importância do templo, mas também não tem importância nenhuma, porque o templo verdadeiro está dentro de você. Porque o que adianta você vir dentro de um templo e não enxergar, não ter olhos para isso também, né? Então, mas pode te lembrar, né? Pode te dar uma dica, pode te inspirar. Eu tenho certeza que quando eu entrei no templo na Mongólia, abriu uma memória que me possibilitou, então, poder seguir esse caminho, né? Para quem chegou da Índia, né, grávida, sem dinheiro e tudo que sabia fazer a Buda, eu nunca imaginei que eu poderia seguir esse caminho. E eu acho que foi a visão do Lama também, né? O Lama Santen tem essa visão de dar nascimento. E eu acho que ele dá para todos nós. Ele mostra a porta. Ó, de sim ou não, né? Aí é contigo, né? De passar essa porta. E é incrível essa capacidade do Lama de dar nascimento para cada ser, para os espaços, né? Bom, e aí 10 anos depois eu estou aqui, são 70 casas, por exemplo, e quantas aldeias? 9 aldeias, 10 aldeias com tantas pessoas, né? E isso é visão, né? De conseguir ter a visão. E então esse tempo foi finalizado no final de 2012, aí eu passei a ensinar, né, essa arte, tanto que esse fim de semana vai ter, a gente vai fazer a face de Tara, vai falar sobre ela, vai desenhar, vai colorir, vai olhar mais para a prática dela também. Tara sempre é bom, tá? Tara, ela sempre vai ajudar, não é muito radical, ela não segura nenhuma faca, então isso já é um bom sinal, né? Ela não vai cortar coisas, ela segura um lótus, né? Ali a tara vermelha, não sei muito, porque ela em cima do lótus tem um arco e flecha de flores. Vai ver que você se apaixona. E aí, também nos livros, é muito bom. Né? Então, olha para as deidades e deixa a tua intuição
ler também, antes de ir para o literal, assim, elas falam mesmo, né? E assim, o caminho das artes sacras continuou, porque em 2016 eu ganhei aquela flecha atingiu meu coração, me apaixonei pela geometria islâmica, e aí eu fui estudar na Espanha e na Inglaterra, nessa arte. Hoje eu tenho uma escola de mandalas online também, que foi muito legal durante a pandemia, muito bom, e que também são representações do divino diferente, é bem diferente, né? Através da geometria, a representação do divino através da abstração com o poder de se multiplicar, né? E se estender infinitamente. E se a gente olha a natureza, ela é fractais, ela é em base da proporção áurea, ela segue a sequência de Fibonacci, né? Em muitos lugares, então ela é matemática, ela é geométrica na sua base, na sua matriz, né? E aí esse é um caminho que eu fui seguir também com paixão. Em 2017, eu abri uma escola de artes sacras, que é em Extrema, então é um lugar de retiros de arte. Então a gente estuda, já trouxe monges para lá, trouxe minha professora Yuma Mudra, Lama Dorje, para ensinar desde a arte tibetana, a geometria sagrada. Veio também um padre uma vez e ensinou da iconografia bizantina, então incluiu ali, e também de artes contemporâneas para incluir todo tipo de arte até, né? A arte expressiva, do movimento do corpo, do experimento com os materiais, e então tudo isso é possível através da arte, é um caminho possível. Olha, e achou, tá passando. Ah, mas eu estou vendo aqui no meu celular, mas não está passando aí, né? Imagens da pintura. Não dá para passar na TV aí. Aí, né? Gente, isso mais de 10 anos atrás, né? Aí o pai do Arion trazia ele bebezinho para amamentar, saía do andaime, ia para lá. Olha, que legal, é. O Flávio ali, ó. Olha lá, Flavinho, né? Olha lá. Ah, que legal que achou essa. Olha o templo branco por fora. E tinha que decidir cada esquina aí, que cor e como faz. Tudo pensado, né? A Cíntia ali pendurada. Dá-lhe braço. Fazer assim. Que legal, que bom. E aí, então, isso um pouquinho aí de como é que foi. Se alguém quiser perguntar, ou viu aqui como é que estava antes, se quiser comentar, pode dizer. Eu tenho uma foto daquele painel branco só com isso. Ah, pois é. Antes de você colocar as cores, assim. Até o seu olha parece que não tem nada. E quando você aproxima a foto, você vê o risco. Foi em 2008. 2008. É o retiro de verão de 2008. Aí você estava ali nos andaimes, por ali. Me lembro do ar um pequenininho. Eu acho que a gente começou no fim de 2007 ou início de 2008. O Guru foi o primeiro painel. Né? Então, estava com só as o linhas. Só o risco, né? Só o risco. Tem ideia de Ribudinha lá em cima? Hã? Também teve essa ideia de 1000 Budas ali. É verdade. Aí pensamos num sistema de carimbos e tal, depois estêncil. Não sei, aí não fizemos. Né?
Eu sempre tive curiosidade, desenhos. A escolha eu acredito que são deidades, né? A escolha das cores, as flores, sempre eu fico contemplando, né? Imaginando como que brotou, como que chegou para você, né? Delas serem pintadas ali. E também aqui essas partes das colunas, né? Eu acho o alto é muito lindo, diz muitas coisas, né? Então, se você puder comentar um pouquinho, agradeço. E obrigado pela vinda aqui, muito preciosa. Obrigada. Obrigada. Bom, um altar, normalmente, ele tem imagens decorativas. Normalmente, não é pintado uma deidade nele. Só as deidades que têm essas regras rígidas, como eu falei, da proporção e das cores. Mas os símbolos e flores, você pode usar onde você quiser, né? Você pode usar até no chão, você pode usar como é mais livre, né? É dentro de um estilo, mas é mais livre. Então, aqui eu coloquei quem são. Na verdade, eu me inspirei num desenho original do meu próprio professor, que ele fez. Agora eu não me lembro quantas daquines de oferenda, elas são específicas de oferendas dos sentidos. Então, você vê que uma traz ali, por exemplo, o som, traz um instrumento, outra traz uma fruta, que seria o senso do gosto, uma traz um espelho, uma traz uma vela, que é do olhar também. Então, cada uma está trazendo um elemento que representa algum sentido. Aqui embaixo você vê que elas estão carregando, né, coisas. Então, porque o altar aqui, ele guarda também, se faz tsog, que são as oferendas dos sentidos também, e tem que ser todos os sentidos, e são guardados ali. Então, eu achei apropriado colocar elas ali, e já tinha o desenho do meu professor, esse desenho, né? Então, usei. E qual que era a outra pergunta? E as colunas também, aquilo são joias, né? E normalmente ela pode ser posta, tradicionalmente sempre tem joias nas colunas. Então eu só fiz uma representação de joias, né? Então a gente tem que imaginar, por exemplo, um templo normalmente é um mandala visto de cima. E o mandala é um templo. O mandala no budismo tibetano, não nas outras tradições. Ele, na verdade, é uma matriz de um templo 3D. É sempre um templo... Tanto que no Tibete, na Índia, é muito comum você ver os mandalas 3D. São várias... É um templo. E esse templo seria a mente da própria deidade. E as joias representam a riqueza e a exuberância da mente, né? Então não é uma exuberância material, mas é representada como joias, né? Que é o nosso símbolo de exuberância, de riqueza, que não falta. Então por isso que eu poderia ter colocado em todo o templo joias, né? Então aí que teve que ter as escolhas, vai pôr ou não. Então tem muitas coisas que eu pensei que não deu mais tempo, não deu mais gasolina depois no fim, porque eu queria ter enchido todas as partes vermelhas também com as joias penduradas, assim. Assim como as nuvens em volta aqui de cada cena do Buda. Né? E aquele símbolo ali dourado, azul. São nuvens, é uma nuvem estilizada. Então ali é mais decorativo mesmo, né? Ali. E aqui de novo tem os 5 Dhyani Budas ali também. Nossa, as estátuas são lindas, né? Vieram da Índia. Que é a primeira vez que eu vejo elas, porque a gente tinham outras, né? Do Joca, isso. Hã? Estão lá embaixo, bom. Mas muito, muito bonitas essas.
Ah, então eles são de resina. Porque aí deu para fazer não teria alguém que eu conheça, pelo menos, que ia poder entalhar tudo em madeira, que normalmente é em madeira entalhada, né? Então a gente fez o entalhamento e eu pedi para um artista do Gompa, Lama Dawa. O Dawa que fez, junto com a Detin, e eles fazem molduras. E aí ele carpiu algumas, e aí fez o molde e são em resina. Mandou para cá e a gente pintou. E também em volta de cada cena do Buda, as mesmas plaquinhas também em resina, pintados um por um e depois colados. Que representa os dragões? O dragão sempre é o protetor. E ele também é um tipo de naga. E naga também são protetores do Dharma, né? E dos ensinamentos. Ali, um dragão, normalmente, ele é sempre representado com uma fênix. Por exemplo, a fênix seria o feminino, né? E o dragão masculino. Então, seria uma versão do Yin Yang, inclusive, que é uma versão do Yapyum, que é uma versão de Samantabhadra. Eu gosto de ver. Então, quando eu coloco, né, o dragão e fênix, esse equilíbrio, né, da dualidade, lembrando, né, dragão. Né. Acho que não. Agora ligou. A gente olha agora assim, e as deidades estão prontas e são inúmeras, né? Como começou isso na história, né? Em que ano foi? Eu imagino que tenha começado com poucas deidades. Como elas foram desenhadas? Como foi sendo ampliado isso? É como que se agora tivesse um pronto já e os artistas só reproduzem aquilo e tem todo um cuidado para que eles... Mas pode ter ou tem alguma evolução nesse processo? Como começou do zero e como evoluiu, né? Tem algum templo que tenha poucas deidades? Quem pintou as primeiras? Bom, você sabe que o budismo tem muitas tradições, né? E cada tradição tem uma forma artística também, né? Então, a gente vai falar só do Tibete, né? Então, como eu falei antes, quando o budismo foi para o Tibete, foi pelo ano 800, né? Final de 700, e chegou lá, e lá já tinha representação de muitas deidades do Bon, e cada deidade era uma relação com a natureza, então, né, com a força da montanha, de um protetor local, e eles foram substituídos também, misturados, eu acho, também com o hinduísmo, né, as deidades do hindu, e aí trouxeram essas figuras, o budismo ganhou essa linguagem com mais deidades, que eu acho que é um certo ensinamento do Buda também, falando mais dos bodhisattvas e dos outros Budas, que deu um realce lá no Tibete. Mas quando foram pintar, não existia pintores, né, no Tibete. Então, eles trouxeram alguns pintores da China, alguns pintores do Nepal e alguns pintores da Índia. Então, na verdade, essa arte não surge dali. Ela é trazida e misturada. Então, tem pelo menos 4 escolas de Tanka. Tanto que, por exemplo, tem um estilo que é muito mais suave, Karma Kadri, que é um estilo muito mais suave. Você vai ver que ela tem muita mais influência chinesa. Os espaços não são todos preenchidos, né? Se você olha bastante Tanka, acho que nenhum desses tem esse toque, né? O Neri, que aí é mais colorido, que é mais influência do Nepal. E no Tibete, eu acho que só teve essas vertentes, né, logo no início, e que aí elas são bem divididas. Mas na Índia, por exemplo, depois, quando a primeira escola de arte budista uma das primeiras foi no Paquistão, a escola de Gandhara. E ela tem muita influência grega, e são as estátuas, eu acho, que são as mais lindas, porque elas são meio gregas,
E é engraçado, você vai saber que é época de Gandhara, porque o Buda usa sandália, às vezes usa uma túnica. E depois quando foi, por exemplo, então, para o Tibete, ela tinha que ter uma coisa muito mais, como eu falei, ilustrativa, né? E misturou, sempre é uma mistura. E sempre caminhou assim. E eu acho, eu não sei quanto tempo, mas pelo menos até o ano 300 ou 400 depois de Buda, então isso antes de Cristo, não era representado, o budismo já então existia, mas o Buda não era representado, porque ele mesmo falou para não representar ele, para ele não ser adorado, a imagem dele não ser adorada. Então ele era representado através da figura de pés ou um trono vazio. Né? Então quando você vê figuras de pés ou um trono vazio, são figuras muito, muito, muito antigas. E foi com a influência dos gregos que tem essa ideia de Deus, homem, homem-deus, que insistiram e trouxeram o Buda como uma imagem para a gente ter a referência, pelo menos ter referência. Mas ele não é para ser adorado, é para ser incorporado, né? Mas acontece que ele é adorado. Então, é uma grande mistura cultural, tanto você vai para a Tailândia, já é completamente diferente, né? Eles têm grande foco na história do Ramayana, dentro dos templos budistas. Então, você vê ali a história inteira do Ramayana, que é hindu, mas ali misturou de uma forma que é ressaltado nos templos budistas. E aí eles desenvolveram muito mais o mosaico com espelhos também, né? É uma característica deles. Aí você vê o Zen. Aí o Zen dá um enfoque na composição, dentro da composição, o vazio, né? Então, o vazio faz parte da composição, que é menos do que esse estilo, né? mais carregado, assim, né? Então, esse é um estilo mais carregado. Mas aqui mesmo eu comecei a dar uns toques, que eu tive 2 professores de Tanka, né? Um dentro da escola e um fora. E o Karma, o Karma Sochio, que é meu segundo professor fora, ele dava uns toques de realismo. Então, vocês veem que tanto aqui as montanhas ao fundo e ali também as montanhas ao fundo é uma adaptação dos artistas contemporâneos de Tanka. Você vê que as montanhas têm um realismo, têm uma profundidade que não é comum dos antigos. E, claro, os 4 mestres aqui são contemporâneos. A gente tem o Karmapa, o Dalai Lama, o Shakti Rinpoche e o Sakya Trinzen, que são representantes das 4 escolas. Como eles são contemporâneos, também foram pintados de uma forma contemporânea. E que foi difícil. Eu queria muito fazer perfeito. Eu muito fazer perfeito. E isso foi uma influência do meu próprio professor, que ele faz essa brincadeira com o realismo, né? E hoje vai tendo essas mudanças assim um pouco, né? É outra liberdade que eu tomei, acho que né, ela perguntou sobre o painel de Tara, né, as adaptações com paisagem brasileira. E isso eu também tinha visto, puxa, eu não vou lembrar da artista, mas ela fez tankas lindos, é uma pintora, uma mulher, que mora no Havaí, e ela fez pinturas de Tara sempre no Havaí. Nossa, e ela pintou assim, então eu também posso pintar um pouquinho de Brasil, né? E pronto. Isso, praia, precisando do mar, e ali beija-flor, arara. E fui meio tímida, se eu pensar, eu podia ter. E aí a gente pode pensar que o budismo vai se adaptando aonde ele está, né? Então, e o budismo está em todo lugar, né? Não tem porquê. Né? Mas uma coisa da paisagem é importante lembrar quando faz, é uma paisagem fantástica, às vezes impossível. Então, por exemplo, você vê a montanha ali na Tara, aos pés, ela vai e depois acaba. Aí tem um abismo, aí começa a outra. Ela não tem muita perspectiva. Às vezes tem uma nuvem que está ali, depois surge ali. Tem uma coisa meio estranha, que é para mostrar que não é a paisagem humana.
ela é desconcertante, ela tem que ser um pouco desconcertante. Você tem que brincar com a perspectiva, porque o que está atrás não está realmente atrás. Pode estar na frente. Então, usando essa ideia, brincar com as paisagens, né? Usando esse preceito, assim. Ali, né, também as montanhas são meio estranhas. E todo mundo pergunta, mas por que eu nunca vi uma paisagem assim? Será que no Tibete é assim, né? Mas a ideia, sim, também, claro, a única referência que eles tinham era o próprio Tibete, mas é também de fazer essa paisagem de que não é o mundo que a gente habita, não é um mundo comum, porque a paisagem dos Tankas é a paisagem da mente do Buda, né, do iluminado, que não é só para mostrar que não é nosso, né? Essa coisa de não ter perspectiva é importante, essa, né, atrás, estar certinho, a profundidade, não tem. Né? E isso eu vi que mesmo na iconografia bizantina, em todas, quase todas a iconografia, eles fazem essa brincadeira da perspectiva, não é só no budismo, justamente para mostrar que tudo é igual, o que está lá atrás também está na frente. Né? Eu achei interessante. Os quadros seus que não são do budismo tibetano, como é que você foi para essa outra, deu essa continuação assim na sua obra? Eu sempre gostei de pintar. E só que como eu não tinha treinamento, eu não tinha coragem de eu mesma fazer minhas coisas assim. Fazia, mas timidamente. E aí na Índia eu conheci uma grega que foi professora de arte na universidade em Lhasa e de arte contemporânea. E eu falei, me ensina, né? Você é budista. Ela se tornou monja depois e ela foi uma mestra para mim. Eu já estava no último ano na escola. Evangelia era o nome dela. E ela era bem grega, assim. Ela falou, you never will learn. Né? Falou, você nunca vai aprender o que é arte contemporânea até você dar o teu sangue. Eu falei, o que é isso? O que ela está falando? E ela falou, tá bom, vou te ensinar. Vem lá no meu quarto. E aí amanhã eu te passo. Ela estava vivendo no mosteiro. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, ela tinha pegado 2 latas que eram meio tortas e enferrujadas. E ela fez um altar daquelas 2 latas que ela tinha achado. E eu olhei e falei, que é isso? Ela falou, esse é o Parthenon. E esses são os 2 amantes. E quando eu olho, são, né, o que ela tinha falado? Eros e a psique ali, né? Eros e psique junto. Eu, quem que é? Então, a da lata, aquilo transmitia uma história que era dela, que comovia o coração dela, né? Então, ela foi me passando toda essa ideia de você criar os seus símbolos, fazer um altar, uma pedra, mas que para você simbolize como tornar aquilo era sagrado, né? Não só a figura que me disseram como é feita. E aí eu fui pintando, entendendo o conceito primeiro, nessa ideia, né? E ela, rapidamente, assim, se vocês tiverem tempo, se vocês estiverem quase dormindo, tudo bem também, que eu sei que é difícil, mas eu vou deixar aqui registrar, quando você estiver acordada, pode assistir de novo, não tem problema. Mas ela falou assim, tá, eu vou te ensinar, tá bom. Então, eu vou fechar a porta e você desenha. E me deixou com papel e um carvão. Mas como assim? Só me fechou aqui, não vai me dar uma instrução nenhuma. E o quarto dela era só uma cama, uma mala e as 2 latas. Não tinha nem o que eu me referi, né? Aí eu tinha trazido uma maçã. Vou pintar maçã. Desenhei. Aí eu comecei a desenhar. Aí eu dava uma mordida e coloquei, fiz todos os estágios, né, da maçã até ela ficar toda comida. Falei, ela vai achar isso genial. E fiz assim, um realismo que parecia uma foto. E eu fiz assim, dando sangue. Ela falou, não sei, umas 3 horas depois ela destranca o quarto, porque ela me deixou trancada lá. E ela olha e eu assim, né? Rubbish. What rubbish? Que lixo é esse? Eu, como assim? Aí ela falou, olha, essa maçã bem realista, bem linda que você fez, ela não falou carinhosa assim, né? Que você fez.
Qualquer um pode fazer, qualquer um pode tirar uma foto, qualquer um pode aprender e fazer, mas eu quero ver a maçã que você vê, e eu não vejo. Cadê, né, no sentido de originalidade? Para mim, eu estou vendo a maçã que está ali, é a mesma que está aqui, grande coisa. Isso não brota nada. E eu, cara, do que ela está falando? Como é que eu posso fazer isso? Eu fiquei com tanta raiva dela que eu peguei assim, fiz uma maçã com tanta força, 2 maçãs com um traço. Aí ela olhou, isso, essa é a maçã que você vê e eu não vejo. E por isso, para mim, é uma descoberta. Ah, tá. Aí eu comecei também a entender esse mundo da abstração também, né? E como representar. E que traço é energia. Isso acima de tudo. Isso foi o primeiro. Traço é energia. Então você vê um traço morto ou um traço vivo. E por isso os mestres, né, que fazem o Enzo, né? O mestre Zen faz, né? O Enzo, que é um círculo com nanquim. Não é a forma, é a energia que está ali. É a energia que está ali. E demora muitos anos para fazer um Enzo vivo. Pode fazer um Enzo perfeito como uma maçã, né? Mas ele tem a mesma energia, né? Então é incrível como pode transmitir, o traço pode transmitir, né? Bom, aí, como eu peguei esse projeto, me foquei, né, em Tanka, mas aí fiz só Tanka muitos anos e até eu falar, nossa, tá borbulhando em mim. E aí, nada como uma boa crise existencial, amorosa, maternal, tudo junto, para borbulhar muitas ideias. E aí eu falei para o Lama, eu estou com vontade de pintar e não tenho espaço. E aí ele alugou essa casinha, nem sei, ela ainda está ali, né? Aquela casinha, tanto que a gente teve aulas de flamenco lá, né? Algumas. E ele falou, tá bom, mas é assim, vai ser, você pode pintar lá, mas vai ser a casa de arte. E aí aconteceu por um tempo, ficou a casa de arte, a gente fazia, e o Lama, de novo, me dando espaço, falou, não, então vai. Então, ainda nas aulas, nas horas vagas, eu ia, fim de semana, pintar lá, e com esse fervor, muita sofrimento interno, né, mental, infelizmente, às vezes, é uma gasolina maravilhosa de combustão para a criação, e eu voltei a uma paixão que eu tinha por cavalos, que eu sempre desenhei cavalos. E eu via assim que dentro de mim era como um cavalo louco, dando coice, mordendo. E aí eu comecei a fazer muitas pinturas de cavalos que retratavam o meu interior mesmo. E um ano depois aquilo virou uma exposição em Nova York, e aí foi dando outras sequências, e aí hoje também eu me foco dando os retiros de arte contemporânea que eu chamo de alquimia. Então eu tenho a matéria-prima, matéria escura, são esses dois, né? E matéria biográfica, são esses 3 retiros assim, né, que a gente usa a matéria que tem, né, interna e externa. Você estava naquela época, entrava lá. E, de novo, o Lama dando o campo para isso, né? Muito bom. Muito bom. Bom, então, acho que é... Muito obrigada pela escuta. Nossa, muito bom. Obrigada aí pelo convite, pelo apoio. Nossa, fazia quase 10 anos que eu não entrava aqui. Então, quando eu entrei na segunda-feira, eu me emocionei, assim, porque está bem preservado, né? Imagina 10 anos depois, as cores e tudo, está muito, né? Então, muitos méritos, eu acredito. Muitos méritos. Então, obrigada. Obrigada. Para aqui. Eu nem vi se online alguém queria fazer uma pergunta, mas eu acho que eles iam se manifestar, né? É. Ah, é. Ah, boa. Onde você achou?